a empresa vale hoje, no dia de hoje, a capacidade que ela tem de gerar caixa, de gerar recurso, de gerar resultado. E aí a gente faz uma série de cálculos, né, de projeção, leva em consideração a própria estrutura de custos da farmácia, porque, convenhamos, cada negócio pode ter a sua própria estrutura, tem as suas particularidades, tem as suas próprias margens. Então, esse método permite que a gente personalize esse cálculo para uma entidade empresarial apenas. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma. De 15 em 15 dias, sempre às quintas ao meio-dia, a gente está aqui com você, trazendo um novo conteúdo, um novo convidado, descomplicando um tema do dia a dia da sua farmácia. Aproveita que você está aqui, já se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo, o YouTube sempre te avisa. E você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast, tanto no Spotify quanto no Google Podcasts. No Descomplica Farma de hoje, vamos falar sobre valuation. Você sabe o que isso significa? Neste vídeo, então, você vai aprender como dar preço à sua farmácia corretamente na hora da venda. Quem descomplica esse assunto é Davi Hoffman, sócio proprietário da consultoria The Hoffman. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Viviane, eu que agradeço a oportunidade, você, todos da Farma Contábil e todos que estão nos assistindo aí. Obrigada. E antes de começar a entrevista com o Davi, quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que pode aproveitar esse conteúdo, com aquele amigo seu que você sabe que quer vender a farmácia, mas está super perdido para dar o preço. Esse vídeo é para ele. Davi, primeiro eu queria entender qual é a definição que vocês dão para valuation. O que essa palavra quer dizer exatamente? Muita gente não sabe o que é valuation. Perfeito, Viviane. E tem sido cada vez mais utilizado no mundo dos negócios, né? A gente ouve falar de valuation na literatura, nas conversas, nos programas de TV, mas no literal quer dizer avaliação. Então, valuation é um termo em inglês, em português a gente vai falar avaliação de empresa, quer dizer que a gente faz um método de se avaliar uma determinada entidade empresarial e determina-se qual o valor daquela entidade empresarial através desse processo de avaliação. Então, valuation equivale, em português, a avaliação. Por isso que a gente convidou a The Hoffman para esse programa, porque eles são especialistas em avaliar empresas no momento de uma venda, no momento em que você quer vender a sua farmácia, mas está confuso. Então, aproveita e não sai daí, fica comigo até o fim do vídeo para você entender tudinho. Davi, qual que é, então, a forma mais usual de se colocar preço numa farmácia? O que é mais comum de se fazer na hora de um dono de farmácia dar preço no negócio dele para venda? Normalmente, quando conversa com colegas do setor, etc., outros lojistas, normalmente utiliza-se o que a gente chama de técnica de múltiplos. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que uma determinada entidade empresarial, então uma determinada empresa, vale X vezes um determinado valor. E aí existe múltiplos de receita, então, por exemplo, vale 4 vezes o número de uma receita média mensal, receita anual. Tem negócios que fazem múltiplos de resultado, ou seja, margem, né, resultado líquido. Isso é o mais comum de forma popular, né, quando vai buscar informações. É uma das técnicas, mas existem algumas limitações dessa forma de precificar, e aí existem outras técnicas para se avaliar. Mas quando vai para o, digamos assim, para o mais popular, vai usar essas referências, né, que são esses múltiplos, Viviane. Mas como a farmácia vai saber que múltiplo ela tem que usar? Vamos supor que eu tenho uma farmácia, tenho um faturamento médio mensal de 100 mil. Muita farmácia no Brasil tem esse faturamento médio. Como que eu vou fazer? Então eu vou pegar e vou colocar, minha farmácia vale 400 mil. Eu que vou escolher, eu vou tomar como base que critério para definir que múltiplo eu vou aplicar para definir o preço de venda da minha farmácia. É difícil isso, mas eu estou confiando que você vai descomplicar isso para gente. É bem difícil para um mercado que não existe muitas referências públicas, ou seja, empresas que têm características similares
com dados publicados, né, ou seja, públicos, que pega os seus demonstrativos financeiros, contábeis, etc., e publica, né, tem dados abertos que a gente consegue fazer contas com aquela empresa e falar, a minha farmácia tem uma estrutura similar, tem um modo de operar similar, então eu posso utilizar um múltiplo equivalente ao dela. Essa seria a ideia do múltiplo. Mas o que normalmente acontece é que a gente não tem dados públicos assim tão confiáveis e disponíveis para nós. Então, a sugestão é partir para outro critério de avaliação, que é o que nós chamamos do critério de fluxo de caixa descontado. Qual que é o conceito por trás disso, assim, de forma bem rápida? A gente fala, a empresa vale hoje, no dia de hoje, a capacidade que ela tem de gerar caixa, de gerar recurso, de gerar resultado. E aí a gente faz uma série de cálculos, né, de projeção, leva em consideração a própria estrutura de custos da farmácia, porque, convenhamos, cada negócio pode ter a sua própria estrutura, tem as suas particularidades, tem as suas próprias margens. Então, esse método permite que a gente personalize esse cálculo para uma entidade empresarial apenas. Então, tira as limitações do método do múltiplos, que pode superestimar ou subestimar o valor. Você falou dos múltiplos, então isso que você explicou agora seria uma outra maneira mais simples de precificar uma farmácia, certo? Isso é uma outra técnica, exatamente, outro método, Viviane. Bom, eu quero perguntar para você que está assistindo a gente, se você já vendeu uma farmácia, como você precificou o seu negócio? Conta aqui nos comentários que a gente quer saber. Eu quero voltar um pouquinho na questão dos múltiplos. A gente pode dizer que é correto precificar uma farmácia pelo faturamento dela? Quero te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Sim, é uma das metodologias existentes, né? Fazer o múltiplo pelo faturamento. Mas ele traz uma certa incerteza, porque a gente está inferindo que todas as farmácias têm a mesma margem. Então, todas podem utilizar o seu múltiplo. E quando a gente usa o múltiplo pela receita, a gente só leva em conta o volume de vendas, né? E a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? Cada uma tem a sua gestão, cada uma tem as suas margens, etc. Então, pode ocorrer erros. Então, quando a gente vai pela técnica de múltiplos, a gente corre o risco de ou superestimar o valor, quem está comprando está pagando a mais do que vale mesmo, pelo resultado que aquela farmácia libera, ou está subestimando o valor. Quem está vendendo por um preço abaixo do que ela valeria pelo que ela gera de recurso financeiro. Então, assim, não dá para falar que é um método errado, é um método existente, porém tem as suas limitações, tem os seus erros que podem ser incorridos aí dentro desse cálculo, Viviane. Por isso que tem que tomar cuidado, tem que conhecer os diversos métodos existentes para tomar a melhor decisão. O valuation vai gerar um parâmetro para uma negociação. Não é um número que é uma verdade absoluta, mas é um parâmetro da própria negociação de venda da empresa, que é uma negociação complexa, né? Sim, e além dos múltiplos e da capacidade de gerar caixa, tem alguma outra estratégia de precificação da farmácia ou são basicamente essas duas? Como nossa sugestão seria, em primeiro lugar, o fluxo de caixa descontado, que vai levar em consideração a própria, digamos assim, as particularidades da farmácia, a sua estrutura de custos, despesas, sua capacidade de geração de receita, as suas margens praticadas, a forma de precificar, de fazer descontos, etc. O método de fluxo de caixa descontado. Então, a gente vai precificar de forma muito personalizada. Depois vem os múltiplos, que é esse que a gente explorou um pouquinho mais. Existe uma outra metodologia, que eu julgo ser não tão adequada para farmácias, que é valorar pelo patrimônio líquido registrado na contabilidade, nos demonstrativos, ou seja, a empresa vale o seu próprio patrimônio. Soma todos os ativos da empresa, estoque, contas a receber, imobilizado, que é toda parte de imobiliário, equipamentos, etc. Tira todos os seus passivos, se tem empréstimo, tira, contas a pagar para fornecedores, tira, etc. E aí sobra o patrimônio líquido que
é o valor contábil daquela entidade empresarial. Mas muitas vezes não representa, o patrimônio líquido vai representar o fruto do histórico, e não vai representar aquilo que a entidade empresarial tem a capacidade de gerar. Então, muitas vezes, e na sua maioria, não se aplica à realidade. Então, existe essa outra metodologia, mas a nossa sugestão seria fluxo de caixa descontado ou o método de múltiplos, né? Tá, eu vou fazer pergunta de leiga aqui para você, tá? Por exemplo, quando a gente está precificando, né? Eu, quando estou precificando a minha farmácia, em alguma estratégia dessa que você mencionou, entra as dívidas da minha farmácia, entram os custos fixos da minha farmácia, eu levo isso em consideração na hora de precificar? No método de múltiplos, se você fizer um múltiplos sobre o faturamento, sobre as vendas, concorda que não independe o valor do custo fixo, o direcionamento vai ser pelo volume vendido, né? Já no fluxo de caixa descontado, como a gente projeta períodos posteriores, ou seja, a gente projeta os anos seguintes daquela entidade empresarial, a gente vai levar em conta toda a sua estrutura. Então, quanto gera de vendas, quanto paga de imposto, quanto tem de custos ali de produto, de mercadorias vendidas, todas as suas despesas, e a gente vai observar o resultado que ela gera. Porque o conceito é, a empresa vale o quanto ela tem de capacidade de gerar recurso financeiro. Então, os custos entram aí muito forte nesse método, e aí que entra a questão da personalização do cálculo do método de fluxo de caixa descontado. Já as dívidas que você perguntou, Viviane, ela entra no momento posterior, seja no método de múltiplos, ou seja no método de fluxo de caixa descontado, a gente calcula o valor que chega ali, né, do famoso valuation, a gente chega à avaliação do valor da operação. Então, aquela operação comercial, como é o caso de farmácia, né, compra, venda, essa operação vai chegar num valor X, seja pelo múltiplo, seja pelo fluxo de caixa descontado. Depois disso, habitual, né, na negociação, você discutir o que nós chamamos de dívida líquida. Vai falar, mas tem dívida essa empresa? Tem aqui, ó, tem um saldo devedor para o capital de giro que foi tomado na instituição bancária. Ok, vai tirar. Então, se o valuation foi 1 milhão, por exemplo, tenho 100 mil de saldo devedor, vai bater 100 mil de saldo devedor. Se tiver dívidas, então, com banco, dívidas tributárias já acordadas de impostos, dívidas trabalhistas, se tiverem já acordadas com colaboradores, etc., tudo isso sai posteriormente na discussão. Então, impacta a negociação final, Viviane, não o valuation, entendeu? Bom, estão aí as dicas do Davi, é um assunto, como eu disse, complexo, mas eu acho que com essas dicas iniciais você já consegue iniciar aí o processo de valuation, né, de dar o melhor preço para sua farmácia para que você não saia perdendo nessa negociação. Na descrição do vídeo tem o link do site da The Hoffman e tem também o link de um e-book que a consultoria está dando para você de presente, explicando um pouquinho mais sobre o que é o valuation. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e comenta também o que você achou desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo. Quero agradecer a presença do Davi Hoffman aqui no Descomplica Farma. Davi, muito obrigada. Nós que agradecemos, Viviane. Foi um prazer. Um abraço a todos, viu? Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.